Ok. Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Alessandro Bogila, atualmente sou um dos diretores dessa atual gestão. Primeiramente, quero agradecer a participação de todos aí, pela presença, agradecer principalmente ao engenheiro mecânico Wesley, por reservar esse período de tempo aí na agenda dele para falar para nós, sobre esse assunto tão importante aí, sobre controle de qualidade nos processos de soldagem. Eu sou engenheiro eletricista, então o máximo que eu vi sobre isso foi ferragem e estrutura civil, que na minha infância, adolescência, trabalhei em obra, mas com certeza vai ser de grande valia aí para eu saber um pouquinho mais sobre o assunto. Wesley, pedir para você se apresentar, Wesley, por gentileza, daí assim que você começar. Wesley é gestor técnico comercial da empresa Equaliza Engenharia e Inspeção. Gostaria que você se apresentasse, pudesse falar um pouquinho também da sua empresa, do que você desenvolve, e você pode compartilhar a sua apresentação e dar início aos trabalhos. Essa realização tem apoio do CREA São Paulo, e sejam todos bem-vindos, tem as plataformas aí da associação, e vocês poderão depois fazer aí, visualizar novamente, vai ficar gravado a palestra, poderão ver aí nos canais aí de comunicação da associação, tá bom? Boa palestra a todos. Wesley, novamente, obrigado, e pode dar início aos trabalhos. Primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço encarecidamente o convite, tá? A soldagem é um assunto que muito me agrada, particularmente gosto muito, estudo muito, e gostaria de agradecer ao Everton Baca pelo convite e pela oportunidade, tá bom? Então, eu vou compartilhar com os senhores e com os demais telespectadores a minha tela, e nela já inicio falando um pouco sobre a pessoa do Wesley, um pouquinho sobre a empresa Equaliza, e na sequência nós iremos já entrarmos no tópico do assunto, tá bom? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu tentarei, dentro desse tempo que foi reservado a nós, ser bem objetivo, né? É um assunto muito abrangente, né? Nós iremos tentar trabalhar um pouco de todo o conteúdo da qualidade específica da soldagem, desde a parte da documentação técnica até a parte da inspeção de end, tá? Então, é um assunto bem pesado, mas eu acredito que nós conseguiremos aí apresentar os tópicos e teremos boas ideias aí, com certeza vai ficar aquele gostinho de quero mais, para que a gente possa trabalhar em outras oportunidades, se assim for conveniente, tá bom? Vou compartilhar com os senhores aí, com os demais, a minha tela, tá bom? Todos estão vendo? Sim. Tá ok, então. Então, meu nome é Wesley, tenho 35 anos de idade, sou formado em engenharia mecânica e pós-graduado em engenharia de soldagem, tá? Trabalho já há 20 anos com o processo de fabricação mecânica. Na atualidade tenho 35 anos, então eu comecei bem novo, tá? Hoje, na atualidade, a Equaliza, ela é formada por mim e pelo meu sócio Rogério Nunes Moraes, que também é técnico mecânico, técnico em segurança, gestão da qualidade, inspetor de LP, PM, EVS, inspetor N1 e está graduando em engenharia civil. Nós já há algum tempo tínhamos esse sonho, esse desejo de termos a nossa empresa, tá? A Equaliza Engenharia, de olho nas demandas crescentes aqui de nossa região, de nossa cidade. Nós sempre observávamos que faltava uma referência de soldagem, tá? Então, a Equaliza Engenharia, ela vem com a proposta de sermos referência mesmo, no que diz respeito a toda a parte da documentação, projeto, inspeção, e dentro da engenharia, do Grupo Equaliza, nós também temos a Equaliza Centro de Formação em Soldagem. É uma escola, um centro preparatório, onde nós temos todos os treinamentos da iniciação da soldagem
passando pela parte da especialização, tá? Com a soldagem de tubulações, passes de raiz, soldagem fora da posição, tá ok? Então, hoje, na atualidade, nossa empresa, dentro da área da engenharia, nós trabalhamos com acompanhamento de soldagem para a qualificação de soldadores, elaboração de registro de qualificação de soldadores, elaboração de especificação de procedimentos de soldagem, enfim, toda a parte da documentação, tá? Também trabalhamos com a parte da calibração de máquina de solda, treinamento e também a parte da inspeção da soldagem nas modalidades de END. Então, agora, gostaria de falar um pouco para os senhores, para os demais telespectadores, um pouco sobre a soldagem. A soldagem, ela se iniciou junto com o processo de arco elétrico por volta do ano de 1800, mais ou menos, tá? De lá para cá, muitos avanços ocorreram. Hoje, na atualidade, estima-se que nós temos por volta aí de mais de 80 processos de soldagem, seja ele por ultrassom, fricção, soldagens ao arco elétrico, soldagem por brasagem, mas aqui nessa apresentação eu gostaria de focar um pouco mais a soldagem ao arco elétrico, dentro das quais eu gostaria de destacar o processo de soldagem eletrodo revestido, o processo de soldagem TIG, o processo de soldagem MIG-MAG e o processo de soldagem ao arco elétrico, tá? Esses processos de soldagem, eles estão diretamente inseridos dentro da indústria naval, indústria da construção civil, indústria aeronáutica, a indústria automobilística, petroquímica, mineração, enfim. A soldagem ao arco elétrico ela é o carro-chefe de todo e qualquer projeto de construção, de ampliação, manutenção. Então, ela é uma área muito importante, demanda muito conhecimento e está muito carente de mão de obras especializadas, tá? Isso tanto a nível de soldadores, de profissionais da execução, passando também para os inspetores e técnicos e engenheiro. A soldagem ao arco elétrico, elas provocam um aquecimento localizado na região da solda, tá? Então, provocando a fusão naquela localização. A fusão, ela nada mais é do que a mudança de estado da matéria. Então, passando aí os metais da fase sólida para a fase líquida. Então, quando um arquiteto ele trabalha num projeto, ele trabalha todo o formato, todo o desenho arquitetônico e, na sequência, ele encaminha isso para o engenheiro fazer os cálculos e análises estruturais, é comum e é natural que após o projetista dimensionar as cargas, ele irá procurar o material mais adequado, em função de N possibilidades, desde resistência à agressão atmosférica, se será um ambiente úmido, um ambiente seco, se haverá calor ou não, tá? Mas é natural que todo material tenha um tamanho finito, né? E todas as vezes em que há a necessidade de garantir a continuidade, a extensão desse material, uma vez que ultrapasse os limites do comprimento de fabricação, é que entra o processo de soldagem. Porém, o processo de soldagem, ele acaba alterando a estrutura molecular dos materiais. Então, o projetista que calculou, que dimensionou, que levou em todas as considerações possíveis na escolha do material mais adequado, seja ele um material laminado, seja ele um material dobrado, ele precisa de um apoio, de um técnico, de um especialista na área da soldagem para poder fazer uma análise nessas emendas que serão pontuais, tá? Uma vez que a soldagem ao arco elétrico gerando calor, fazendo com que essas emendas, com que esses pontos, essas junções ocorram essa fusão, uma vez o metal estando líquido, ele iniciando o processo de solidificação, ele irá sofrer mudanças na sua estrutura molecular. Então, a fase líquida, inicialmente, ela passará a ocorrer um agrupamento dos átomos formando uma estrutura cristalina,
e, consequentemente, após o término do processo de solidificação, haverá os contornos de grãos, tá? Se nós formos ver diversas literaturas, todas elas irão dizer que estruturas grosseiras tornam os materiais menos dúcteis. Estruturas menos grosseiras tornam materiais mais dúcteis, tá? Então, é muito importante que o projetista ele leve este ponto em consideração, para que não venha, depois da estrutura pronta, da estrutura montada, do equipamento em uso, acabar ocorrendo um colapso, um acidente, como que nós veremos a seguir. O processo de soldagem mal planejado ou executado, ele pode provocar acidentes graves, como o que levou o nosso campeão, o Ayrton Senna, tá? Segundo a entrevista do jornalista Douglas Mendonça ao portal Terra, uma solda realizada na luva da barra de direção foi a causa do trágico acidente. Então, se aquela solda tivesse sido bem executada, se todo o planejamento tivesse ocorrido de maneira correta, se tivesse ocorrido um ensaio, uma inspeção adequada na junta soldada, seja ela um líquido penetrante, seja ela uma partícula magnética, provavelmente o nosso campeão estaria até hoje conosco aí, colecionando troféus e nos dando alegrias, tá? Outro caso que eu gostaria de compartilhar com os senhores, segundo a ASME, entre os anos de 1870 e 1910, houveram aí aproximadamente 10 mil explosões em caldeiras. Isso dá uma média de 250 explosões, 250 acidentes por ano. Essa explosão que nós podemos observar aqui na foto é uma empresa fabricante de calçado, a Grover, nos Estados Unidos, que ocorreu no ano de 1905, matando aproximadamente 58 pessoas, deixando 150 feridos, tá? Tudo isso por falta de conhecimento da confecção, da manipulação dos materiais metálicos, da soldagem. Aqui eu gostaria de compartilhar um vídeo com os senhores, é uma refinaria no México, tá? Que infelizmente também veio aí a subtrair 31 vidas e deixando 47 feridos. É um vídeo bem curto. Então, eu não gostaria de ficar aqui citando tragédias, coisas ruins, né? Vamos falar de coisas boas, vamos procurar crescermos e aprendermos com os erros. No passado, esses acidentes aconteciam porque não tínhamos parâmetros, né? Fazemos por experiência. Hoje, nos dias atuais, ainda, infelizmente, podemos observar alguns acidentes acontecendo pelo não cumprimento das normas, pelos não cumprimentos das boas práticas de fabricação, né? Precisa-se contratar bons profissionais, precisa-se gerar bons profissionais, né? Então, indústrias que fazem uso do processo de soldagem sabem que essa demanda necessita de diversos fatores para que possamos alcançar bons resultados. Dentre esses fatores, eu gostaria de citar um pouco aqui, a partir de agora, a documentação técnica, que é toda a documentação necessária para uma boa execução num projeto envolvendo a soldagem.
Nos dias atuais, nós temos as normas aí, como a própria ASME, temos a norma API, temos a AWS, que elas nos ajudam a elaborar a documentação de soldagem, tá? Elas servem de parâmetro, elas nos dão todas as diretrizes necessárias para um bom desenvolvimento de projeto. Vou apresentar brevemente cada uma. A API, que é uma norma americana, Instituto Americano de Petróleo, define parâmetros para a soldagem de tanques e armazenamentos de combustíveis e para dutos de transporte. A ASME, Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, determina as especificações para vaso de pressão, tubulação e caldeiras. Também temos a AWS, Associação Americana de Solda, que regulamenta o trabalho da solda em estruturas metálicas nos mais diversos tipos, tá? Então, praticamente, essas três aqui já dá para a gente trabalhar bastante o conteúdo delas, são normas bem completas, que dão diversas diretrizes aí, encaminhamentos para uma boa execução de um processo de soldagem, seja para a fabricação de uma estrutura metálica, quer seja para um equipamento mecânico, um equipamento de extração, de trabalho, refino de óleo e gás. Tá? Então, as normas, elas nos dão orientação quanto às diretrizes do projeto de fabricação e também dão diretrizes para os processos de qualificação de procedimento. Então, nós podemos observar aqui a ASME 1, que ela trabalha da diretrizes para caldeira, e a norma de qualificação é a ASME 9, a ASME 3, componentes nucleares, e a norma de qualificação a ASME 9, e assim ela segue sucessivamente, tá? Então, para cada norma de projeto, nós também temos as normas que dão as diretrizes para uma boa elaboração do procedimento de qualificação da soldagem, tá? Então, quais são os principais documentos da soldagem? Nós temos hoje aí as documentações de projeto de fabricação, especificação de procedimento de soldagem, conhecida também aí como EPS, registro de qualificação de procedimento de soldagem, que são AR-QPS, registro de qualificação de soldadores, ARQS, que são as que nós iremos trabalhar um pouco mais aqui, nos aprofundarmos um pouco mais. E também tem a instrução de execução de inspeção de soldagem, a IES, a relação de soldadores qualificados e o controle de desempenho de soldadores. Então, falando um pouco agora sobre projeto de fabricação, é o primeiro documento utilizado na soldagem e nos projetos de fabricação. Ele trará para nós todas as informações referentes ao tipo de material, a classificação, se vem a ser o monel, o molibdênio, o duplex, o superduplex, se é um material ferroso, se é um material não ferroso, as faixas de espessura, as dimensões das juntas a serem soldadas, bem como o ângulo, e também a norma de projeto. Tá? Então, praticamente é todo o esboço aí, toda a iniciação documental aí que fica registrada dentro do projeto de fabricação. A especificação de procedimento de soldagem é um documento muito importante, tá? A norma ISO 9001, ela traz um parágrafo lá dentro de um determinado capítulo que fala a respeito da validação de processo, tá? E toda a fabricação que envolve a soldagem é de extrema importância que se tenha uma validação do processo, tá? Por quê? Como eu disse anteriormente, o arquiteto, ele desenha, ele elabora toda a apresentação visual da estrutura do equipamento e depois, quando passa isso para o engenheiro projetista, que vai calcular as solicitações, devido ao tamanho, todas as vezes em que não for possível encontrar o formato desejado através de dobra, estampo, repuxo, toda vez que houver necessidade de soldar, a solda implica na mudança estrutural, molecular do material. Então, para que se possa garantir com certeza de que a solda não afetou todo o cálculo estrutural
do engenheiro projetista, é muito importante que se faça uma especificação de procedimento de soldagem, tá? Esse documento, ele é realizado mediante as informações que vão sendo juntadas, os mesmos materiais, as mesmas condições que serão fabricado o equipamento. Então, se utiliza a mesma classificação, o mesmo P-number do metal de adição, a mesma classificação do F-number do metal de adição, bem como espessura, proteção gasosa, no caso do processo soldagem MIG, o arame, no caso do processo soldagem eletrodo, o próprio eletrodo. Então, cria-se uma chapa teste, onde ali você irá soldar com os mesmos parâmetros, tensão, corrente, velocidade de soldagem, vazão de gás, com que você pretende soldar depois o equipamento, a máquina, a estrutura. Tá? Uma vez feito a soldagem na chapa teste, essa chapa teste ela irá para um laboratório, onde será realizados os ensaios destrutivos, tá? Dependendo da norma, poderá ser um ensaio destrutivo ou não, tá? Vou falar um pouco disso mais à frente. Uma vez que você tem todos os resultados coletados, você consegue fazer através de maneira comparativa o resultado que você tem em mãos do ensaio destrutivo com os handbooks. Sendo assim, você consegue observar se os valores encontrados são satisfatórios ou não. Uma vez que os resultados são satisfatórios, você tem aí a sua especificação de procedimento de soldagem qualificada, tá? Então, a EPS, ela é gerada mediante a formalização da RQPS. A RQPS é o Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem. Então, na RQPS, todos os parâmetros e condições estabelecidos na EPS, sendo seguidos nos ensaios e exames de chapa ou tubo-teste, os parâmetros principais e os resultados dos ensaios são registrados na RQPS. Então, é um documento que complementa a EPS para dar maior validação aí à EPS. Então, todos os resultados, todos os parâmetros ficam registrados também na RQPS. Os ensaios utilizados para a elaboração da RQPS, ela vai variar em função do código, em função da norma, tá? Seja ela uma ASME, seja ela uma API, seja uma LAWS. Os mais usuais são a radiografia, o ultrassom, o dobramento, a tração, o impacto e a macrografia, tá? Então, é formado uma chapa teste com as mesmas características que se pretende produzir o equipamento, a estrutura, realizado, aplicado o processo de soldagem. Isso depois vai ser submetido a esses ensaios, analisando os resultados estando satisfatórios, a gente qualifica então a nossa EPS. Então, ou seja, uma EPS qualificada, ela irá garantir que o processo de soldagem não influenciará em nada na aplicação e utilização, seja do equipamento, seja da estrutura. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de uma macrografia, tá? Que vai mostrar para nós ali toda a zona afetada pelo calor, a zona de ligação, se a penetração foi total ou se ela foi parcial. Abaixo nós temos aqui um ensaio de impacto, que ele pode vir a ser Sharpie ou ISOD. E aqui eu gostaria de mostrar brevemente um ensaio de tração. Onde, através de um software, é observado a resistência que o material oferece diante de uma velocidade de tração controlada. Nós poderemos observar lá a tensão de deformação, que irá gerar um gráfico. O resultado disso nos fornecerá diversas informações, como limite de resistência, limite de escoamento, alongamento e demais informações. Durante o ensaio de tração,
é esperado que o corpo de prova se rompa sempre sempre no metal de base e nunca no metal soldado. Aqui nós temos uma máquina de ensaio de dobramento, que são praticamente aí os ensaios utilizados, pessoal, tá? Gostaria de falar agora um pouco sobre o registro de qualificação dos soldadores. Pois bem, validei o meu processo de solda. Eu sei que a solda não irá influenciar em nada na funcionalidade do equipamento da estrutura metálica. Porém, numa fábrica, na hora de soldar, seja uma peça seja uma linha de produção seriada ou não, é natural que nós tenhamos aí mais de um soldador, tá? Então é necessário também que nós testamos os soldadores, tá? Então a RQS é um documento que ele é gerado com o soldador estando em mãos com a EPS já qualificada, tá? Então o soldador ele irá soldar uma chapa teste com as mesmas especificações, com os mesmos parâmetros, com as mesmas condições da EPS. Após o soldador soldar a chapa teste, essa chapa teste irá para um laboratório. Dependendo do código, dependendo da norma, será feito será feito dobramento ou poderá ser feito através de ultrassom, tá? Então depende muito da norma, pessoal. Eu estou tentando apresentar para vocês esse conteúdo, mas ele é muito mais aprofundado, tá? Não dá para falar tudo o que tem que ser dito em apenas 1 hora, tá? Mas eu acho que dá para se ter uma boa ideia aí do que se trata e caso haja alguma dúvida depois a gente podemos responder as perguntas que forem ocorrendo, podemos também deixar o nosso e-mail, o nosso contato aí para mais informações, tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente finaliza aí a parte da documentação. Então, eu gostaria de frisar aí os pontos citados. A soldagem ao arco elétrico, ela une os materiais metálicos através da fusão. A fusão a fusão nada mais é do que a mudança de estado da matéria, né? Passando da líquida para a sólida. Uma vez que o material passa por este processo, ele mudará as suas propriedades mecânicas. Isso irá depender muito do tipo de material, se ele é um material de alta liga, de baixa liga, se é um material de alto carbono, tá? Dependendo dos materiais, ele poderá mudar mais ou menos as suas características e, consequentemente, as suas propriedades mecânicas, tá? Então, é muito importante que essa documentação que eu citei anteriormente, ela seja levada ao pé da letra. É muito importante que se faça a validação do processo de soldagem para que nós não venhamos aí a sofrer mais danos nem tragédias, seja ela pessoais, materiais, tá bom? Eu gostaria de abrir o espaço agora para a pergunta, para quem queira assim fazer, porque na sequência eu irei falar um pouco mais da qualidade da solda, mas no âmbito da inspeção dos ensaios não destrutivos, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Por gentileza. Wesley, além dessa experiência que eu tive com construção civil, mais essa questão mesmo de solda, de ferragem, estrutura, né? Naquela época já vinha soldas quebradas, soldas ruins, né? E lá pelo ano de 2000, eu trabalhei numa empresa que ela fabricava painéis de propaganda, sabe? Esses painéis que ficam em beira de rodovia. Outdoor, front light, backlight, mas esses painéis grandes, né? E eu trabalhava nessa oficina, né? Eu não me recordo, eu sei que já faz algum tempinho, né? Não me recordo desse tratamento de qualidade de solda, não me lembro do pessoal tratar dessas condições, isso lá por 2000. Essas normas, elas já eram bem rigorosas nessa época? Ou como que é a questão do ano dessas normas aí? Cara, essas normas, elas iniciaram por volta do ano no início de 1900, tá? Já são normas bem tradicionais, já são normas muito conhecidas,
tá? É que, dependendo da área, todo o projeto ele necessita de um investimento. E dependendo da área de atuação, os investimentos são menores. E, infelizmente, as pessoas ainda veem qualidade como um custo, como um gasto desnecessário. E é aí que muitas vezes a gente observa que há alguns colapsos de algumas estruturas que acabam se rompendo, né? A, a inspeção da soldagem, bem como a documentação, ela deveria ser feita praticamente em tudo, né? Nós aqui, engenheiros, participando desse debate, ou até mesmo os telespectadores, os convidados, os amigos, né? Nós sabemos que a soldagem, seja ela diante de uma passarela, de uma plataforma, de uma cobertura, um equipamento, um veículo, como por exemplo a qual o Ayrton Senna pilotava, são passíveis de colapso, de danos, né? Então, infelizmente, nós ainda temos muitas áreas, ainda temos muitos projetos que acabam desconsiderando as necessidades básicas, né? Para a elaboração, para o processo de fabricação, para o processo de montagem, né? Mas essas normas, elas já são aí já bem tradicionais, já são bem conhecidas aí pelo pessoal da área. Ok, obrigado, Wesley. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Wesley, eu vou transmitir uma pergunta que está aqui no YouTube, do David Legal. Pires. Ele fala o seguinte: no processo de solo tem uma característica, é a fusão. Com o processo de resfriamento pode causar microfissuras. Como poderíamos controlar a situação? Muito bem, boa pergunta. Quem fez a pergunta? É David Pires. David Pires. Um abraço para o meu amigo David Pires, está lá na Unesp de Botucatu. David, meu amigo, isso vai depender muito do tipo de material a qual nós estamos trabalhando, tá? Alguns materiais são mais ricos em carbonos, outros materiais são ricos em elementos de liga, ou simplesmente são materiais com baixo carbono, como a STMA36, um A572, tá? Normalmente, se conhecendo a classificação do material e a espessura do material, é possível fazer uns trabalhos de antecipação, tá? No caso do aço inox, existe um diagrama chamado Scheffler, que ele prevê a formação da estrutura molecular do aço inox após o seu processo. Então, no aço inox, além de todos os cuidados que eu citarei a seguir, que são utilizados para o aço carbono, também é possível utilizar os diagramas de soldagem do aço inox para tentar controlar essas precipitações e até mesmo a inclusão do hidrogênio que causará a fissura a frio. Já no aço carbono, que são materiais, podendo ser materiais de ligas ou de baixo carbono, normalmente os materiais que possuem uma espessura maior, elas são mais tendenciosas, né? Então, a gente consegue controlar isso aí através de um processo de pré-aquecimento. Então, a norma, ela fala, a norma AWS, principalmente a D1.1, ela vai falar para nós que as chapas com espessuras acima de 16 milímetros, acima de 19 milímetros, já é conveniente fazer um pré-aquecimento, tá? Nem que seja o famoso quebra-gelo, aquele pré-aquecimento de 180 graus, para tentar retirar aquela umidade superficial e facilitar o processo de umectação depois, após a abertura de arco elétrico, para retardar o tempo de solidificação das microestruturas e evitar que ela venha a formar trincas, que ela venha aí a se fragilizar. Obrigado pela pergunta, David. Alguém mais? Não. Beleza, então eu vou dar continuidade agora, pessoal. Vou voltar aqui ao compartilhamento da minha tela. E agora iremos entrar no assunto da inspeção de end.
Só um instantinho. Beleza, dando continuidade, então, toda essa parte de documentação técnica, ela deve ser realizada antes e durante o processo de soldagem. Já o método que nós iremos entrar agora, a inspeção, é um processo que também deve ser feito durante e após. A documentação técnica, ela irá garantir que a junta não alterou as propriedades dos materiais. Porém, o cordão já está feito. O cordão de solda estando realizado, é necessário agora que nós também façamos um controle em paralelo, né? Porque o documento foi gerado, a chapa teste já foi destruída, já temos os resultados. Porém, agora o equipamento está em fabricação, a estrutura está em fabricação. E agora o controle da qualidade passa a ser do equipamento, passa a ser da estrutura. E nós não podemos mais destruir o equipamento, a estrutura, para que nós possamos garantir a qualidade. E é aí que entra os ensaios não destrutivos, também chamados de END. Basicamente, a inspeção de END, ela procura detectar defeitos e descontinuidades. Então, segundo a norma N133 da Petrobras, ela diz assim, que a descontinuidade não é necessariamente um defeito, porém, um defeito deve ser tratado sempre como uma descontinuidade. A descontinuidade se tornará um defeito quando, por efeito acumulativo, dimensões ou natureza não venham satisfazer os requisitos mínimos exigidos pela norma técnica aplicável, tá? Resumindo isso aí, um defeito é algo que não é aceitável, precisa ser refeito se possível. Caso não seja possível, a peça, o equipamento, o item necessitará ser descartado. Uma descontinuidade, ela é passível de ser aceita, dependendo da sua dimensão, se ela for acumulativa ou não, e da natureza que ela venha a ser. Um exemplo que eu gostaria de compartilhar com os senhores é um exemplo, a porosidade, o poro. O poro, dependendo da sua dimensão e da quantidade, pela a norma AWS, ela pode vir a ser aceita, sem que haja necessidade de refazê-la. Já perante o código da norma ASME, é um defeito, necessita ser retrabalhado, não pode permanecer do modo que está. Então, os ensaios não destrutivos mais utilizados na atualidade aí é o ensaio visual de solda, também conhecido como EVS, ensaio por líquido penetrante, também conhecido como LP, ensaio por partícula magnética, PM, ensaio por ultrassom e ensaio por radiografia. Eu vou tentar, de uma maneira bem sucinta, apresentar esses métodos aí para os senhores e os demais telespectadores, tá? Então, o ensaio visual é o mais simples, o mais convencional, tá? Aonde nós precisamos ter um profissional habilitado com os devidos conhecimentos, certificado dentro dos órgãos competentes, para que venham exercer a sua função. Então, um inspetor visual de solda, através da utilização dos equipamentos adequados, ele irá avaliar desde a formação da junta, se o ângulo está correto, a abertura, a espessura do material, o ângulo formado pelas peças, tá? Passando por instrumentos aí de câmeras que possam entrar em locais onde ele não pode observar isso a olho nu, o calibre, que vai medir perna, profundidade, garganta, o high-low, que vai fazer a medição, ver se a montagem, a junção da tubulação está completa, tá? Então, o inspetor de solda EVS, ele se utiliza praticamente do seu próprio conhecimento para avaliar, para detectar os defeitos, tá? Então, os defeitos podem
podem vir a ser poro, inclusão de escória, mordedura, falta de fusão, ovalização, discrepância de Scredley, tá? Então, o inspetor, ele é um profissional que necessita ser altamente treinado, qualificado e certificado para que ele possa exercer aí a sua função de maneira bem satisfatória. Gostaria de falar um pouco para os senhores agora do ensaio por líquido penetrante. É um ensaio muito utilizado na manutenção de diversas máquinas, equipamentos, automobilística, na indústria aeronáutica, na indústria de óleo e gás, mineração, tá? É um método que nos ajuda a encontrar defeitos não visíveis a olho nu, a aberturas, defeitos abertos à superfície de aproximadamente aí na ordem de até 1 milésimo de milímetro, tá? Então, aqui no caso 1, nós temos a abertura, que no caso poderíamos citar, poderia ser uma trinca, tá? Então, a trinca foi gerada aí por uma situação qualquer de um erro metalúrgico, uma não observação aí nas necessidades básicas prévias para a soldagem. Após aplicar o líquido penetrante, ele preencherá esta cavidade. Na sequência, é feito a remoção, o excesso desse produto, porém o produto ele vai ficar alojado na cavidade. Na sequência, se aplica um revelador, um contraste, que pode variar também de cor. Normalmente se utiliza bastante aí o branco e o vermelho, porque dá um contraste bacana, dá para ver bem, salta aos olhos o defeito, tá? Então, praticamente o processo, ele se inicia com a limpeza da superfície, através dos solventes para a remoção aí de óleo, graxa, todo e qualquer material que possa estar na superfície aí que impeça a penetração do líquido penetrante. Na sequência, a secagem da superfície, a superfície tem que estar completamente limpa. Se aplica o produto do líquido penetrante, ele pode vir a ser através de aerosol spray ou através de um pincel. Depois remove o excesso e faz a aplicação do revelador para promover o contraste. E aí nós poderemos observar aí defeitos como inclusão de escória, falta de fusão, mordedura, porosidade, entre outros defeitos. Nós temos aí também os ensaios de LP, que são realizados à luz natural, que é esse aí que está no canto direito do monitor, o tipo 2, tá? Onde nós podemos ver aqui que foi feito um processo de revestimento na parte interna da flange e acabou ocasionando algumas trincas aqui, ó, tá? E aí o nosso amigo David já havia feito uma pergunta. Esse tipo de trinca aí pode ser devido à escolha incorreta do metal adicionado, pode ter sido por conta de uma falta de um pré-aquecimento, pode ter sido gerado por conta de não ter realizado um processo que retardaria o processo de solidificação. Então, como eu não tenho a especificação, a classificação desse material, a gente não consegue precisar com exatidão, tá? Mas o fato é que provavelmente desconsideraram aí alguma hipótese importante e acabou ocasionando essas trincas aí. Na parte esquerda do nosso monitor, nós temos um ensaio também de LP, que é do tipo 1, que é realizado com a utilização da luz negra, tá? É um método muito utilizado também. Ele facilita bastante a identificação da descontinuidade, porém ele tem um agravante que você não pode fazer em qualquer lugar, né? E quando feito, você tem que controlar aí a taxa de luz branca e a taxa de luz negra. Então acaba sendo aí um método que requer maiores cuidados, maiores atenção, tá? Mas é um processo muito eficaz e muito eficiente também. Na sequência, gostaria de falar para os senhores e os demais telespectadores aí do ensaio utilizado também em diversas áreas dos processos de fabricação e manutenção, que é o ensaio por partícula magnética, tá? Onde se utiliza equipamentos que geram campo magnético. Esse campo magnético, ao passar pelo metal, ele vai acabar
ao passar pelo material, ele tende a manter o seu sentido de circulação do campo magnético. Uma vez que haja uma descontinuidade, haverá uma fuga no campo magnético, tá? E acabará ocorrendo aí a identificação da descontinuidade. Tá? Eu vou virar no próximo slide, que vou falar um pouco mais, isso vai ficar mais claro para a gente entender, tá? Então, o processo de partícula magnética, ele detecta descontinuidades superficiais e subsuperficiais, tá ok? Aí na ordem de aproximadamente 3 milímetros até 5 milímetros de profundidade. Então, aplica-se o campo magnético sobre a superfície da peça. Ele pode ser esborrifado ou aspergido, partículas metálicas, que elas podem variar, normalmente elas elas podem vir a ser de cor amarela, vermelha, ou até mesmo preta, tá? Isso fica muito a critério da escolha do inspetor que vai realizar o ensaio. Aplica a partícula na superfície, introduz o equipamento que irá gerar o campo magnético na superfície. Havendo uma fuga de corrente, a partícula magnética irá se concentrar na região da descontinuidade. Nós poderemos observar com muita facilidade que naquele ponto específico existe ali um defeito, que ali existe uma descontinuidade. Eu estou mostrando para vocês aqui o método da técnica do Yoki, que é um dos mais utilizados para a identificação de descontinuidades no processo de soldagem, tá? Mas existem outros também. Existem ensaios de partícula magnética feito com equipamentos estacionários, a técnica do eletrodo, tá? Existem diversos equipamentos aí para a execução do ensaio de partícula magnética. Gostaria de falar um pouco agora sobre o método utilizado, muito utilizado também, que é o ultrassom. O ultrassom é um instrumento, é um método que é utilizado todas as vezes em que tem a necessidade de se detectar descontinuidades, defeitos, tá? Em materiais mais espessos. O ultrassom, ele é praticamente, o princípio físico é muito similar ao que é utilizado na área médica, tá? Então, se utiliza um emissor de onda, se utiliza um transdutor, que é o elemento que vai emitir essa onda na superfície da peça, e um monitor, onde pode ser observado o eco que o próprio transmissor, o próprio transdutor emite, tá? Eu vou passar para o próximo slide aqui que vai nos ajudar, tá? Então, nós temos na parte superior ao bloco cinza um transdutor que irá emitir as ondas. E na parte inferior, a peça, tá? Então, essa peça especificamente, ela está isenta de defeito, isenta de descontinuidade. Assim que nós emitimos a onda, as ondas mecânicas, o feixe sônico toca a outra extremidade da peça, retorna para o transdutor e nós podemos ver nessa parte inferior aqui o monitor e o pulso do eco, indicando que não há defeito, que está tudo ok, que está tudo certo. Do lado agora nós temos uma peça com defeito. Tá? O transdutor emite os feixes sônicos. Esse ponto vermelho no meio é um defeito, uma descontinuidade. A onda, ela bate nesse defeito, na descontinuidade. Como ela não consegue continuar a se propagando pelo material, ele retorna. Isso nós podemos observar na parte inferior aqui, ó, do monitor do equipamento, que houve uma variação da onda, tá? Tornando possível a identificação de um defeito, de uma descontinuidade, tá? Então, essa praticamente, de uma forma bem clara, bem superficial e sucinta, a aplicação do método de ultrassom, tá? Então, nós temos aqui os profissionais realizando a inspeção. Isso é muito utilizado em óleo e gás, construção civil, tá? É um método muito
utilizado que garante aí a qualidade da soldagem e uma boa funcionalidade do equipamento e da estrutura. E para fechar, falar um pouquinho sobre a radiografia. A radiografia industrial utiliza a detecção de falhas e segue o mesmo princípio da radiografia clínica usada nos humanos, porém, com radiação 10 vezes superiores à utilizada na área médica. Então, nós temos um equipamento que tem ali uma fonte geradora de raios gama, tá? Esse tubo será, esse equipamento irá incidir uma radiação sobre a superfície da peça. Atrás da peça se coloca um filme fotocromático. A radiação passa pelo material, deixando um registro no filme fotocromático. Se o equipamento estiver tudo ok, se a solda estiver isenta de defeitos e descontinuidade, ela ficará com essa tonalidade um pouco mais cinza, um pouco mais escura. Quando houver um defeito, uma descontinuidade, uma falta de fusão, uma inclusão de escória, uma inclusão de tungstênio, no caso de soldagem do processo TIG, ele ficará um pouco mais escuro, como esses pontos aqui, ó, ao quais nós podemos observar nessas lâminas fotocromáticas aqui, tá? Então, pessoal, praticamente aqui eu encerro a minha apresentação. Esse era o material que eu havia preparado para os senhores. E aqui eu volto a ficar aberto aí a perguntas, tá? A quem queira fazer. Wesley, primeiramente, parabéns aí pela apresentação, excelente trabalho, e agradecer novamente aí por você ter se disponibilizado aí, falar para nós desse assunto tão importante, principalmente para os engenheiros mecânicos. Então, fica aberto aí quem tiver alguma pergunta para o Wesley, e se tiver perguntas no YouTube, no chat, o senhor Tadeu, por gentileza. Eu peço desculpas aí se foi meio corrida, é que é muito conteúdo, sabe? A qualidade da solda em si, ela passa por várias áreas, por várias etapas, então espero que possa ter dado aí a todos um entendimento mínimo e aguçado o desejo de saber um pouco mais. Wesley, eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Eduardo Gatti, sou também diretor aí da associação, né? E a gente, às vezes, a gente não dá uma importância numa coisa simples como a solda, né? Na hora que você falou assim, não, Ayrton Senna teve problema da solda lá, né? E a gente já se deparou com um projeto, como você começou a falar de projeto de arquitetura, né? Que a gente pediu para fazer um laudo, uma vez, de uma estrutura que nós não acreditávamos que estava corretamente feita, né? E um dos principais motivos foi que o cara já errou na solda, né? E a gente, para o pessoal leigo dessa área, já acha que a solda, quanto ela é importante numa estrutura? Praticamente ela é toda importante na estrutura, né? E foi interessante de saber também que vocês têm uma empresa que dá treinamento, né, que vocês estão voltados para a qualidade e tal. E eu até desconhecia que tivesse toda essa estrutura por volta da solda. Eu queria transmitir aqui meus parabéns para você pelo trabalho, né, e pela importância que você conseguiu dar aí para esse tema aí, que foi muito interessante para os profissionais mesmo, saber da complexidade de tudo isso. Então, eu queria só mesmo agradecer aí. Obrigado. Apareceu mais uma pergunta aqui do David Pires no chat aqui, ó. Ele pede para identificar qual o critério para usar o ultrassom e o raio-x. Muito bom, muito bom. Boa pergunta, David. Até parece que a gente combinou isso fora do ar, né, meu amigo? O ultrassom, inclusive a última atualização da norma ASME, se me fala a memória, 2015, ela até colocou um adendo, porque até então não era normativo. Na atualidade, nós temos um método de ensaio ultrassom, conhecido como phase array. Tá? A radiografia,
Uma vez ensaiada, você tem um laudo, você consegue comprovar, você consegue mostrar, tanto para o cliente, ou seja, para qualquer pessoa, aonde está localizado o defeito. Porém, um agravante do ensaio da radiografia é que, devido à quantidade de radiação emitida pelo processo, se faz necessário praticamente um local especializado, um local apropriado para a realização do ensaio, ou dependendo do diâmetro, dependendo do tamanho da peça, é necessário evacuar uma fábrica inteira para a realização do ensaio, para a realização do raio-x, tá? Então, ele é muito bom, porque ele facilita a identificação e comprovação do defeito, porém, ele tem essa particularidade de haver essa necessidade de isolar o local ou de um lugar apropriado. Já o ultrassom, ele praticamente tem a mesma finalidade. Tá? O ultrassom, assim como a radiografia, são para ensaios de juntas de médio a alta espessura. Tá? Mas o ultrassom, até então, também ficava à mercê do inspetor. Somente o inspetor sabia interpretar as ondas ali no monitor. Então, já de alguns anos para cá, nas últimas décadas, houve um grande avanço no método de phase array, que praticamente passa o transdutor sobre a superfície da peça e, no mesmo instante, é gerado também um relatório. Esses pulso-ecos ficam registrados num papel, onde se possa ficar registrado ali, depois podendo apresentar, mostrar para quem assim solicitar o método de ensaio. Tá? Então, isso foi um adendo, inclusive, a própria ASME 9 atualizou e reconheceu na última revisão. Tá? Então, praticamente, o David, tanto a radiografia quanto o ultrassom são utilizados com o mesmo intuito. Porém, a radiografia, existe essa questão do local apropriado, ou caso, dependendo da dimensão da peça, é necessária a evacuação da fábrica inteira, e o ultrassom ele é portátil, é um equipamento leve, é um método que pode ser feito a qualquer instante, em qualquer lugar. Mas obrigado pela pergunta, David, contribuiu bastante aí. Mais alguém aí? Alguma pergunta? Bom, acho que não temos mais questionamentos, devido à qualidade da apresentação do Wesley. Parabéns novamente aí pelo trabalho. Quero agradecer novamente a todos que estão assistindo, né, e que estão aqui também presentes. Wesley, novamente, obrigado aí pela apresentação. Se você quiser dar umas palavras finais aí, e depois a gente declara o encerramento do evento. Eu gostaria de agradecer a todo o pessoal do CREA, ao pessoal que me fez o convite aí, ao Everton Baca, pela oportunidade, e também nos colocar à disposição, tá? O Grupo Equaliza, nós temos a nossa sede aqui na região da Zona Norte de Sorocaba, na Avenida Itavuvu, número 2139. Nós temos aqui o nosso centro de treinamento, que dá toda a parte de formação e treinamento para soldadores, também formamos inspetores, e também temos a nossa área da engenharia, que gerencia toda a parte da documentação e também a parte da inspeção. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando um pouco mais sobre a solda, essa área que muito me encanta. Espero, de alguma forma, poder ter contribuído para aumentar o conhecimento, ou até mesmo ter aguçado a dúvida, a curiosidade de alguém, e nos colocamos à disposição aí, seja para tirar dúvidas, seja para a realização de algum trabalho, algum serviço. Excelente. Então... Só mais um detalhe. Pintou uma pergunta agora de última hora aqui no YouTube. Posso passar ela? Por gentileza. É o seguinte, é o Santis Muri, que está perguntando qual a diferença de qualificar o soldador no raio-x ou dobramento. Boa pergunta. Tá? O que acontece o método de ensaio para a qualificação do soldador irá depender da norma do projeto. Tá? Então, um exemplo. Digamos que o soldador esteja trabalhando num projeto de uma construção civil.
de uma estrutura metálica, um viaduto, uma ponte, uma cobertura. Provavelmente a norma de projeto será WSD 1.1. Tá? Caso o soldador esteja trabalhando num projeto de óleo e gás, uma refinaria, provavelmente ele estará utilizando a ASME 8, a ASME 1, a ASME 3, tá? O API, dependendo. Então, assim, em função da norma do projeto, é que se define a norma da qualificação. Tá? Então, praticamente, o dobramento ele irá destruir o corpo de prova na intenção de você tentar identificar se houve trinca, se houve falta de fusão, né? Já o ensaio de ultrassom, você não precisa destruir a peça, tá? Mas, resumidamente, vai depender da norma, vai depender da norma do projeto a qual ele está trabalhando. Ok, muito bom. Então, declaramos encerrado o evento. Muito boa noite a todos, se cuidem e fiquem bem. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, parabéns aí pelo evento. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, boa noite, obrigado.